Durante um dia normal em uma pequena lanchonete, um irmão e uma irmã chamados Joseph e Sidney se encontraram. Algum tempo atrás, eles realizaram um assalto juntos, conseguindo 7 milhões de dólares, que Joseph trouxe consigo em uma grande bolsa. Eles discutem brevemente o seu plano de ação para um futuro próximo. A Sidney precisava muito desse dinheiro para poder pagar as suas dívidas e sustentar a sua filha, que se chama Steph. Ela quer corrigir os seus erros, porque se arrepende de não ter estado presente para sua filha como deveria. Mas antes de tudo, os dois precisam se esconder de uma forma que não possam ser encontrados. Joseph menciona que conhece exatamente o lugar certo, mas naquele momento, uma sirene da polícia ecoa do lado de fora da janela, e os dois correm para a floresta. Eles trocam de roupa e jogam as antigas em um pântano. O Joseph diz que um amigo próximo deixou eles ficarem escondidos na casa de campo dele, um lugar que todos se esqueceram há muito tempo. Logo eles chegaram a um milharal e enquanto atravessam, escutam tiros. Eles se aproximam da casa com muita cautela e para sua surpresa, há um carro estacionado na frente. 3 homens estão se divertindo atirando com rifles em garrafas vazias. Sidney chama a atenção dos encrenqueiros e ergue a sua espingarda, mas eles não se intimidam. No entanto, quando Joseph aparece do outro lado, o trio foge na hora e o Joseph só diz, vamos logo. Eles entram na casa, que parece estar totalmente vazia. O Joseph imediatamente nota um grande relógio. Os irmãos andam pela casa, percebendo a bagunça e o descaso geral. Nesse exato momento, eles escutam as sirenes da polícia. A Sidney na hora grita que eles precisam correr, mas o Joseph aponta para uma porta que leva a uma despesa e anuncia: é exatamente isso que estávamos procurando. Ele corre até o relógio no primeiro andar e começa a girar os seus ponteiros em uma sequência específica. Sidney faz o mesmo com os outros relógios. Quando todos começam a badalar, os dois entram na despensa e fecham a porta. Trovões e relâmpagos começam a se iluminar em cima da casa. O Joseph abre um pequeno caderno e ordena que a sua irmã disque um número no telefone antigo dentro do cômodo. Ele avisa ela que deve desligar imediatamente após dizer as palavras certas. Do lado de fora, eles escutam os policiais vasculhando a casa. Sidney disca o número e pronuncia algumas palavras antes de desligar. Então fica tudo em silêncio e escuridão. Hoje eu vou resumir pra vocês o filme Things Will Be Different, de 2024. Espero que vocês curtam o meu resumo e deixem o like aí que é muito importante pra ajudar o canal. Depois da escuridão, algum tempo depois, Joseph abre a porta. Eles saem e percebem que não há ninguém ao redor. A casa estava limpa e aconchegante, tudo estava no seu devido lugar. Os relógios pararam novamente. Então, seguindo as instruções, o Joseph dá corda ao relógio da sala de estar. A Sidney diz que não acredita que eles conseguiram, e agora eles estavam seguros, mas o Joseph lembra que eles têm que ficar aqui por pelo menos 14 dias. Isso não parece ser um problema, a geladeira estava cheia de comida e bebidas, e há uma pilha de discos sobre a mesa para poder ajudá-los a passar o tempo. No primeiro dia, eles simplesmente descansam. Joseph caminha pelos arredores e inspeciona o terreno, enquanto Sidney toma um banho e experimenta vestidos antigos que encontra no armário. No segundo dia, eles preparam um jantar e passam um tempo conversando na varanda. Durante o dia, eles contam o dinheiro e planejam como e onde gastá-lo. Sidney sente saudades da filha e olha para sua foto, mas se consola pensando que logo tudo isso vai terminar e eles poderão viver sem precisar de mais nada. Eles examinam os retratos pendurados na casa e praticam um tiro ao alvo, no qual ambos parecem ser bastante habilidosos, já que possuem rifles com lunetas. Assim, 13 dias se passaram. Certa noite, Sidney explica ao irmão o valor de alguns itens armazenados naquela casa estranha. Ela diz que um gancho de touro não é barato, mas as pessoas de hoje simplesmente não sabem para que serve. De repente, ela muda de assunto e fala sobre a relação dos dois como irmãos. O Joseph diz que sente como se nunca tivesse dado amor o suficiente para ela e que sofre por isso. Já a Sidney diz que a vida dela não foi tão ruim assim, até porque ela tem uma filha. Mas mesmo assim, o Joseph promete fazer tudo o que puder para compensá-la. A Sidney pergunta quem que era essa amiga que deu esse esconderijo mágico pra ele, mas o Joseph admite que não sabe explicar quem ela é ou como essa casa funciona. Ela só deu esse caderno pra ele por conta de pena. E a Sidney se lembra dos pais sussurrando nossa mãe e o Joseph nosso pai. Eles se recordam como a sua mãe costumava tocar piano, mas a memória mais forte da Sidney é de uma música que ela escuta em um disco de vinil. Ela não sabe o nome da canção, mas começa a cantarolar a melodia. Então de repente pede ao Joseph que a leve de volta para sua filha.
Chega o momento de ir embora. Sidney arruma a casa enquanto Joseph faz as malas e queima o lixo restante. No entanto, ao se aproximarem da porta da despensa, encontram ela bloqueada com tábuas de madeira. Cravado em uma das tábuas tem um aviso, instruindo eles a irem até o velho moinho próximo dali. A Sidney entra em pânico e corre em direção ao moinho. O Joseph corre atrás dela e fica gritando para ela parar e consegue acalmar ela. Eles começam a examinar o local e descobrem bancos de igreja no porão. Logo, o feixe da lanterna ilumina um corpo em decomposição, entalhado em um suporte de madeira. Lá tinha um aviso: vocês estão presos em um looping temporal. Assinem abaixo se entenderem e aceitarem. Sidney se recusa a assinar e foge dali. Ela estava desesperada para escapar da casa, mas não muito longe, no meio do campo, começa a se sentir mal. Ela vomita sangue e a Sidney percebe que não pode sair do perímetro que os mantém presos. O seu irmão a puxa de volta para um local seguro. Sidney recobra os sentidos, mas não consegue acreditar no que estava acontecendo. Ela cai em desespero e chora ao lembrar da sua filha. O seu irmão explica que o corpo no moinho é justamente quem ele conheceu, quem permitiu ele de se esconder lá. Ele a reconhece pelo relógio, que era uma relíquia de família. Os dois se perguntam se alguém poderia encontrá-los lá, mas eles cobriram seus rastros tão bem que não tem esperança de resgate. Joseph não tem escolha a não ser assinar o aviso. Assim que ele faz isso, um cofre aparece diante deles instantaneamente. Se lembrando do caderno, ele abre usando os números anotados ali. Dentro tem um gravador e uma nota dizendo que ele deve dizer algo depois de fechar a porta para estabelecer uma conexão. O Joseph segue as instruções e 1 minuto depois, quando reproduz a gravação, escuta a voz de um estranho. Vocês não deveriam estar na fazenda. O estranho diz que sabe sobre o dinheiro. Sidney se oferece para dar a ele uma parte para que possam sair, mas o gravador fica em silêncio. Joseph acredita que estão falando com alguém no futuro. Sidney repete os passos do irmão, abrindo e fechando o cofre. E a voz retorna dizendo: eu pretendo apagar qualquer vestígio da existência de vocês para proteger o equilíbrio delicado dos poderes desse lugar. Mas o Joseph percebe que os estranhos devem querer algo deles, caso contrário, já os teriam destruído há muito tempo. O estranho explica que a única maneira de saírem vivos é permanecerem na fazenda e matarem um visitante misterioso, que vai chegar em algum momento desconhecido no futuro. Eles devem destruir os seus restos mortais, e então essas pessoas desconhecidas os ajudarão a retornar ao próprio tempo. Joseph e Sidney voltam para casa. Sidney verifica os armários e a geladeira novamente. Ambos estão cheios de comida e álcool. Ela estava planejando se posicionar e monitorar constantemente todos os acessos da casa para não perder a chegada do visitante. Sidney estava convencida de que, se estão presos ali, já estão condenados, mas ainda quer tentar escapar. Joseph sugere estabelecer um sistema de vigia e fazer em turnos. Enquanto Sidney despeja o álcool, eles escondem as armas que possuem em vários lugares do quintal e no moinho, enquanto Joseph mantém a guarda. Sidney faz busca meticulosa na casa, estudando retratos antigos e fotografias nas paredes. Depois eles trocam de lugar, e Sidney passa a vigiar os arredores. Quase 1 ano se passa. O irmão e a irmã têm todas as comodidades. A geladeira lhes oferece comidas regularmente. Podem manter-se limpos e vivem confortavelmente. Sidney continua examinando jornais antigos, revistas e documentos que encontram na casa. Ela assiste a transmissões antigas e pratica o uso do gancho de ferro. À noite, acende fogueiras. Um dia, ela conta ao irmão que encontrou uma caixa de fotografias no moinho. Ela diz que descobriu as imagens do hall de entrada e eles não são os donos originais da fazenda. A história dessa terra é que ela foi realocada aqui por forças desconhecidas. Cobre eventos da Guerra da Coreia em 1955. Depois disso, não há mais nada. Nenhuma prova de que alguém tenha vivido aqui posteriormente. O oficial da marinha, em uma das fotos, aparentemente morreu aqui nessa mesma época, supostamente por uma queda da escada. A Sidney acredita que foi por volta desse período que aqueles que tomaram esse lugar com a sua tecnologia chegaram pela primeira vez. Eles fizeram da casa o próprio lar, instalando eletricidade, aquecimento e até televisão, mas por algum motivo, eles usam esse tempo de inatividade, e quando os irmãos entraram, ficaram presos. Mas isso ainda não responde todas as suas perguntas. Joseph fica irritado e tenta convencer Sidney de que tudo é culpa dele. Ele chega ao ponto de culpar os seus pais. Ele diz frustrado que essas pessoas não se importam com eles. Elas estavam fazendo isso simplesmente porque podem.
Ninguém jamais aparece aqui sem ser convidado, então eles nunca conseguiriam voltar para casa. Isso significa que só lhes resta morrer lentamente. Uma briga estoura entre os irmãos, porque Joseph estava convencido de que Sidney não acredita nele, e ele pensa que está pronto para abandoná-la ali, mas logo se recompõe e eles se reconciliam. Eles descem para o saguão enquanto Sidney assiste a televisão. Joseph olha para as tatuagens idênticas que ambos compartilham, lembrando eles que são uma família. A espera se arrasta. Joseph tenta entrar em contato com os estranhos novamente, mas o gravador permanece em silêncio. Ele implora por qualquer tipo de sinal, exausto pela incerteza, mas a fita estava em branco. Um dia, um visitante misterioso aparece na fazenda. Ele observa Sidney através de binóculos e depois caminha em direção à casa, se preparando para atirar nela. Quando Joseph vê isso, ele grita para ela sair dali na hora. A bala erra o alvo. O estranho encapuzado então abre fogo contra o Joseph, mas ele também consegue se abaixar e se esconder dentro da casa. Eles começam a caçar o visitante, mas não conseguem encontrá-lo. Joseph circula pela casa e tenta alcançar o esconderijo de armas no campo. O estranho atira contra ele. Joseph volta correndo para dentro da casa, onde o homem encapuzado o alcança. Mais tarde, Sidney escuta a música vindo do campo e vê alguém segurando um toca-fitas, de onde toca a música da sua mãe. Joseph estava caído aos pés dessa pessoa. Sidney corre para o campo. Uma discussão começa. Sidney é ferida. Ela se refugia dentro da casa, faz um curativo e descobre que o armário estava bloqueado mais uma vez. Furiosa, ela tenta arrombar a porta, mas um aviso aparece no quadro, dizendo para ela não fazer isso. No mesmo instante, um cofre aparece no cômodo. E enquanto isso acontecia, o Joseph, com as pernas amarradas, recobra a consciência dentro de uma igreja. A Sidney reabre a conexão do cofre, insistindo que vai sair dali com o irmão. Os estranhos alertam que, se ela arrombar a porta, ambos morrerão. Nesse momento, o visitante percebe que Joseph vai tentar alcançar a sua pistola e o atinge. Ele diz que eles não podem arriscar que o visitante escape. Sidney menciona a música da sua mãe, mas eles insistem que o visitante não é a sua mãe. Enquanto isso, o visitante, que por alguma razão não pode falar, escreve um bilhete instruindo Joseph a contatar os estranhos e assegurar que ele e Sidney cumpriram o requisito, matando o invasor. Sidney estava prestes a ser persuadida a revelar tudo o que sabe sobre o visitante. Então, eles prometem explicar por que estão certos de que não é a sua mãe. De repente, a conexão se corta. Na igreja, o visitante faz Joseph confirmar a morte do invasor no gravador. Ele diz que o corpo estava do lado de fora. Ele estava ferido e se puderem entrar em contato com a Sidney, eles dois vão apresentar o corpo. Sidney recebe essa informação e parte para resgatá-lo. Enquanto isso, o visitante, se comunicando por escrito, diz ao Joseph que estava procurando a pessoa que matou a sua família. Do lado de fora, Sidney faz barulho. O visitante corre para fora. Um tiroteio começa e dessa vez, o visitante foge. Joseph consegue pegar a sua pistola e se libertar, enquanto Sidney persegue o estranho até a casa. Eles lutam e a Sidney o fere, derrubando ele. Ela tenta tirar a sua máscara. Lutando, finalmente consegue remover e reconhece a sua filha, agora adulta, a Steph. A Sidney grita e tenta proteger ela, e a bala acerta ela no lugar da garota. E então o irmão lamenta a morte da Sidney. A Steph escapa pela despensa. Joseph, agora sozinho, avisa os estranhos pelo gravador que o visitante se foi. Ele enterra Sidney e, seguindo as instruções, espera no moinho. Ele é transportado para um local desconhecido e encontra o estranho do gravador além de uma mulher. Eles têm uma conversa, dizendo que precisavam de informações sobre o visitante. Mas ela diz que não sabe de nada, e eles dizem que eles quebraram as regras e serão apagados. Eles se desculpam por terem tido esperanças de um desfecho melhor. Joseph implora por mais uma chance. Os estranhos concordam e o enviam de volta ao primeiro dia no café. Ele diz: Sidney, eu já vivi esse ciclo muitas vezes. Não consigo impedir a sua morte acidental. Ele diz a ela que a única maneira de acabar com isso é matá-lo ali mesmo, pegar o dinheiro e voltar para sua filha. A Sidney atira no Joseph e foge enquanto as sirenes da polícia se aproximam. Esse é um filme estranho e até absurdo, porque o espectador fica esperando uma explicação ou resolução para esse paradoxo bizarro, mas ela nunca vem. Quem que estava por trás de tudo isso? O que eles esperam alcançar? Por que a filha da heroína acabou sendo aquela que ela teve que matar? Todas essas perguntas permanecem um mistério sem resposta. O que vocês acharam desse filme? Deixa nos comentários que é muito importante. Se vocês quiserem assistir a mais um resumo que eu fiz, tá aparecendo a imagem aí no meio da tela. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!